Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o LZR, o Alzirão da Massa. Mas antes de falar um pouco sobre o fundo, eu quero fazer alguns comentários. Como vocês sabem, como vocês sabem não, né? Quem me acompanha há mais tempo aqui, sabe o quanto que eu gosto do LZR. A minha maior posição na carteira de tijolo é o LZR. Sempre gostei muito desse fundo, assim, na minha visão, ele é bem completo. Porém, obviamente, pessoal, a gente sempre tem que ficar atento a alguns movimentos de gestora e movimentos da gestão do fundo como um todo. Primeiro, falar sobre a gestora, né? Como vocês viram o vídeo do LZM, não gostei da postura da Aliança em relação ao cotista do LZM. Não vi sentido nenhum, na minha visão não é um pensamento pró-cotista, mas vocês sabem que eu sempre gosto bastante de separar, embora sejam fundos da mesma gestora, eu gosto sempre de separar um fundo do outro, porque eles são tocados por pessoas diferentes. Você tem uma equipe voltado para o multi-estratégia, tem uma equipe voltada para o LZR, embora tenham, obviamente, respondam para as mesmas pessoas, mas são fundos e decisões um pouco diferentes. E o que aconteceu nessa questão do Scala? Vocês vão entender que, na minha visão, eu acho que não tinha necessidade. E eu já vinha falando, porque vocês vão ver que eu até ia gravar antes, mas eu decidi gravar junto com o relatório, porque ele confirmou a compra daquele imóvel de data center do Scala, lá do Rio Grande do Sul, que era um imóvel que ele ia comprar, só que acabou tendo a questão das enchentes, né? E aí o imóvel foi muito afetado e se esperou bastante tempo para fechar o negócio, né, em todas as diligências, né, do imóvel. Mas o que eu quero trazer o ponto é o seguinte: se vocês assistiram o vídeo foi lá atrás, eu já tinha falado que era uma compra questionável. Não era uma compra ruim, mas era uma compra questionável pelo tanto o valor que o fundo estava pagando no imóvel, um imóvel muito específico. Embora data center seja um tipo de segmento muito interessante, de um fundo entrar, inclusive a LZR ele fica meio pioneiro nisso, isso é uma das vantagens, mas eu vejo a questão da especificidade do imóvel, que ele é voltado para a escala, ou seja, é voltado para esse tipo de inquilino. E isso embute um risco no imóvel que, na minha visão, ele teria que ser comprado com um cap rate um pouco superior. E aí veio essa negociação e manteve o cap rate, mesmo baixando o valor do imóvel. E obviamente mas vocês vão entender o que eu tô falando. Só tô questionando continuo gostando muito do LZR, mas os meus olhos começaram a ficar um pouco mais abertos para alguns movimentos. Eu preciso acompanhar mais algum tempo e isso me chamou a atenção por parte negativa. Mas obviamente nada assim, não tem nada vou sair vendendo, não. É um ponto de atenção, né? Continuo achando ele uma excelente oportunidade, um excelente fundo, mas é um ponto de muita atenção. Então vamos lá, relatório agora de outubro, cadê a setinha? Relatório agora de outubro. Então, começando aqui, ó, o imóvel do Pont teve seu aluguel corrigido pelo IPCA, lembrando que o LZR é um fundo somente de contratos atípicos, ou seja, você não tem revisionais de contrato, você só tem os reajustes inflacionários, reajuste dos últimos 12 meses, 4%. Até o final deste ano teremos correção do IPCA dos aluguéis do DASA, do Santiliana, em dezembro, então está fechando praticamente todos os reajustes aí. O LZR conta com 21 imóveis amplamente diversificados. A parte de caixa, o fundo ainda tem bastante caixa, mas obviamente esse caixa está praticamente comprometido. Teve a venda, ele está 270 milhões, 21% do PL, já reduziu bastante e vai reduzir ainda mais. Confirmado aquela questão, vocês viram no vídeo do GGRC, que foi a venda do Aptiv para o GGRC. Nesse caso, como eu falei, eu entendi a compra para o GGRC muito melhor do que a venda para o LZR. Embora a venda, assim, a venda foi boa para o GGRC, a compra, né, quer dizer, foi boa para o GGRC e ok para o LZR. Ok por quê? Eu não gostei da metodologia de pagamento, pago via cotas, e a cota valor de mercado está abaixo da cota patrimonial no qual ele foi negociado pelo GGRC. E a questão
Assim, essa é pro lado negativo. Pro lado positivo, o imóvel que ia com o contrato já estava em ser, acho que é 2026, se eu não me engano. Então, assim, essa parte da negociação, se não tivesse sido pago por cotas, talvez eu gostasse um pouco mais. Mas assim, foi uma venda ok, tá? É uma venda ok. Aqui, pessoal, que eu acho que tem um ponto que é a aquisição do data center, que eu quero ver pelo fato relevante, mostrar para vocês. Por quê? Primeiro, lembrando, é um imóvel lá de Porto Alegre, que teve a questão das enchentes, né? Então o imóvel ficou bem danificado, mas tanto é que demorou bastante, né? Se vocês lembram do vídeo que eu fiz das enchentes, né? Ele foi um dos mais prejudicados, né? Nesse processo e foi um dos que mais demorou para com que o negócio envolvido tivesse uma resolução. Então, e a compra era de 150 milhões, baixou para 190. Então eles falam aqui da estrutura do imóvel. Pessoal, não vou falar de novo sobre o imóvel, porque vocês só pegar o histórico aí e ver a análise dessa compra. Mas assim, é só para vocês verem que é um. E eu gosto dessa tese de data center. Nos Estados Unidos você tem REITs, que são, em tese, os pares dos fundos imobiliários, mas não tem muita relação com o fundo imobiliário. Só a única relação é que eles investem no mercado imobiliário, mas são empresas, não tem nada a ver com o fundo. Tem fundo lá só de data center, gigantescos, assim. A gente tem fundo, acho que é o Equinox, alguma coisa assim. Eu não lembro de cabeça agora, mas é EQT, é gigantesco, um fundo muito um REIT muito grande, né? Não é fundo, que é só de data center. Então, lá, aqui ainda a gente precisa desenvolver muito e é um mercado em franca expansão, o tanto de uso de nuvem que hoje as empresas estão usando, então data center é fundamental. Então, em termos de negócio, eu achei bacana. Eu só não gostei da maneira que foi feita a aquisição. Então, falando sobre o inquilino, a gente já sabe aqui, não vou passar. Vamos passar para as condições do negócio. Então, primeiro ponto. A compra foi em 120 milhões. Eu vou deixar aberto aqui o fato relevante dessa compra, só para vocês compararem aqui, porque que eu vou pegar algum. Foi 150 milhões a primeira proposta. Então, aqui, ó, 120 milhões. Aqui que eu já não comecei a gostar, porque primeiro, a compra foi 52 milhões pagos em cash e 68 milhões pagos através de uma securitização. Ou seja, o Aliança, o ALZR vai se alavancar, embora seja uma alavancagem que seja casada com os aluguéis. Mas o que me chamou a atenção para o lado negativo foi isso aqui, ó. É um CRI de 10 anos a 8,54% ao ano. Eu olhei aqui, falei, pô, ele fez um pré-fixado, 8,54%, tranquilo. Mas não, saldo devedor corrigido pelo IPCA, ou seja, é um IPCA mais 8,54%. É muito cara essa dívida, muito cara para um imóvel que, na minha visão, um cap rate não muito alto. E a gente vê aqui, ó, o cap rate de 9,36% ao ano. Não gostei dessa aquisição. Esse é um ponto que me fez abrir um pouco o olho pro LZE e falou, pá, vamos continuar acompanhando para ver se vai continuar nessa toada ou não. Mas como eu falei para vocês, continua sendo para mim um dos melhores fundos que a gente tem hoje na nossa bolsa. Obviamente que todo fundo passa por alguns momentos que você não vai concordar com os movimentos. Mas assim, isso me chamou a atenção para o lado negativo, porque é uma taxa muito alta. 8,54%, IPCA mais 8,54%. E a gente tem visto aí muitos em próprio TRXF, que tinha CRI, conseguiu negociar taxa menor. Eu não entendi o porquê que veio uma taxa tão alta desse jeito. Eu acho que a LZR conseguiria fazer uma securitização mais barata. Não sei, sinceramente eu não entendi o motivo dessa securitização tão alta. E aqui o outro ponto que me chamou a atenção pro lado negativo também é o seguinte, eu olhei o cap rate e falei, o cap rate baixou o preço e o cap rate foi o mesmo, mas na verdade, se a gente for ver, ó, o aluguel é de 936 mil. Aqui o cap rate era o mesmo, se a gente for pegar, cadê? Cap rate de 9,36, só que o aluguel era maior. Então reduziu o valor do imóvel, mas o valor do aluguel também reduziu. E aí que, poxa, na hora que eu vi, o primeiro momento, na hora que eu vi, diminuiu o preço, poxa, o cap rate vai passar de 10, mas não, manteve-se o cap rate, ou seja, reduziu o valor do aluguel. Então, assim, eles não falaram, na verdade, assim, eles não deram nenhum motivo por que reduziu o valor da compra. Seria até plausível entender, falar, poxa, o tempo que demorou, o tanto que
o fundo esperou resolver, até seria plausível entender uma redução do preço. Agora, por que reduziram o aluguel também? Né? Então, e aqui não tem nenhuma justificativa do porquê que se reduziu o aluguel, né? Nem falaram nada. É ruim, então, sim, para mim não faz muito sentido. Porém, por outro lado, devido a essa estrutura de alavancagem, ou seja, ele não vai desmobilizar o dinheiro todo, ele vai usar uma parte em caixa e outra parte vai fazer uma alavancagem, o cash, o yield desse ativo vai para 10,4% ao ano, o que é bom, mas sempre lembrando que isso é um dividendo, um pagamento inflado, porque a partir do momento que ele começar a pagar e pagar tudo, o dividend yield desse fundo, o yield on cost dele vai, na verdade o yield on cost não, porque o yield on cost é o que você paga, né, mas tende a cair exatamente porque ele vai pagar todo o restante. Então, assim, é um ponto que vocês têm que ficar atento a isso. Aqui eles falam da questão da renda, mas na verdade é uma troca, né? Vai ser uma troca de 4 centavos por mês, substituição do valor que está aplicado em liquidez, então não há nada. E aqui um ponto positivo, porque aumentou o prazo médio de contratos do fundo de 8,9 para 9,4. Então, pessoal, essa questão dessa compra foi o que me chamou um pouco de atenção para o lado negativo e também o que a Aliança fez com a LCM. Por outro lado, agora a gente está começando a ver alguns impactos dos aluguéis dos novos ativos, né, e fazendo inclusive com que o fundo aumentasse o dividendo pago nesse mês. Ele foi para 0,78 contra 0,73 o mês passado, e a gente vê nitidamente aqui o porquê. Por causa de receita imobiliária, teve praticamente 1 milhão a mais de receita imobiliária. Agora a questão é saber se de fato é essa a receita que vamos ter agora. Por outro lado, a gente vai ter uma queda da receita financeira, porque a gente vê que a gente não teve queda de receita financeira desse mês para o mês que vem, do mês passado para esse mês. Então, obviamente que, embora a gente tenha uma receita imobiliária a partir deve ser esse o novo patamar até o início das próximas atualizações, então aumentando em 1 milhão, e obviamente o resultado do fundo deve cair por causa da queda da receita financeira a partir do momento que o fundo vai baixar aquela quantidade de caixa que ele tem com os pagamentos que ele vai fazer. Então é de se observar. O fundo, fazia tempo que a gente não viu o fundo fazer reserva. Ele fez reserva, ele manteve os 78, gerou 82, pagou mais do que o mês passado, mas mesmo assim conseguiu reservar aí 4 centavos. Inclusive até para ver se mantém os 78 ou a 75 para os próximos meses, né? A gente tem que ver a questão dos aluguéis, e quanto que ele vai perder de receita financeira nos próximos meses, mas ainda contando, inclusive, com o aumento da taxa Selic. Tá? Então aqui, voltando, né, pagou 78 centavos, né, voltando a aumentar, vai ser difícil ele voltar aos 80 no curto prazo, né? A gente tem que aqui mostrando que ele guardou os 4 centavos. E aqui as obrigações continuam as mesmas, embora ele não tenha incluído ainda o CRI novo dessa securitização. A gente vai ver no mês que vem, vamos ver para quanto que vai a alavancagem. E aqui uma crítica que eu fiz da outra vez é o jeito que eles mostram as obrigações. Você não faz sobre patrimônio líquido e sim sobre ativo, embora eles aqui, olha só, eles fizeram aqui. Será que eles escutaram o que eu falei no mês passado? Deixa eu abrir o relatório do mês passado, porque eu acho que eles, agora gostei, hein, Aliança? Será que vocês escutaram o que eu falei? Deixa eu abrir aqui. Escutaram, olha aqui. Colocaram a relação de obrigação pelo ativo. Ponto positivo para vocês, Aliança. Escutaram o que eu falei no e-mail, até mostrei o e-mail de resposta, porque essa é a alavancagem certa. Porque a partir do momento que você faz obrigação sobre patrimônio, o patrimônio já está descontando o que você tem de obrigação. Então você está fazendo 2 vezes. Então acaba que, obviamente, fica maior. Então, de fato, 0,26 a 26%. O índice de alavancagem do fundo. Agora sim fizeram certo. Parabéns, Aliança. Pelo menos agora vocês... isso aqui foi pelo menos eu não soube de ninguém que tivesse comentado sobre isso, né? Então,
escutaram o que eu falei. Mandei e-mail para eles para fazer live pro LZM, não me responderam. Eles normalmente eles leem, mas não respondem. Embora eles tenham respondido isso daqui, né? Eles tenham respondido para mim essa preferência, como eu mostrei pro mês passado. Então, pessoal, é isso. Esse é um ponto que eu queria trazer para o LZM para vocês, e sempre lembrando que a gente ainda precisa esperar. Você viu que mês após mês eles vão ter um incremento de aluguel, vai ter uma queda na receita financeira até o portfólio adensar, né, que a gente fala no termo, quando a gente está falando com solo, né, fazendo adução, fazendo assentamento de tubulação, adensar o solo. Então tem que esperar o portfólio adensar, deixar ele não ter mais compras, não ter mais saída, movimentação de caixa, para a gente ver de fato quais serão os impactos daqui para frente em termos de rendimento, beleza? Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e olho aberto aí na nossa querida aliança, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.